Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a satisfação de recebermos o Dr. Claudilson Basso, médico infectologista. Certamente a matéria vai ser dialogada e certamente trará bons ensinamentos e conselhos para vocês, dentro de instantes. Doutor Claudilson, como dissemos, estamos aqui tendo a sua presença para nós trocarmos ideias sobre essa parte de infectologia e os conselhos e esclarecimentos que você dará aos nossos telespectadores. Eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, essa parte de infectologia, a clientela é grande? Pois é, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui na presença de vocês. A infectologia no nosso país é necessária porque nós temos uma população que tem pouca assistência, no certo sentido. A questão do saneamento básico é precária e isto faz com que aumenta a incidência de doenças infecciosas e de doenças infecto-contagiosas. Por isso que a população é muito grande e a necessidade maior da atenção do especialista. Agora veja só, nós tivemos notícias, acho que aqui na Bahia, não sei se ocorreu tanto, porque saímos desse período agora, ainda estamos no período de inverno, onde aparecem aquelas doenças próprias, né, sazonais. E essa gripe começou a surgir aí, trouxe muita preocupação, houve até morte nesse caso. O que é que o senhor diz disso? Pois é, a gripe H1N1, que foi aqui a mais atuante e que ela surgiu a partir de 2009 para cá, ela está realmente numa certa incidência maior na região sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, onde aconteceram vários óbitos. Aqui na Bahia, a incidência foi muito menor, alguns poucos casos, não lembro a quantificação, mas talvez 3, 4 casos, e não foi algo alarmante. Sabe-se que tem algumas situações que podem levar a maior incidência nessa região. Primeiro, como o senhor mesmo falou, a questão do clima. O clima frio faz com que as pessoas fiquem mais próximas, tenham maior aglomeração, maior proximidade e, além disso, o clima favorece. E isto faz com que esta aproximação tenha maior facilidade para a transmissão. Esse é um fato. Outro fato importante é que, justamente, a população que está sendo mais atingida é a população mais jovem, que ainda não tinha sido exposta e está se expondo agora, e a população que não foi vacinada. Então, esses fatores, entre outros, mas esses dois são importantes, favoreceram maior prevalência nessa região do país. Agora, me diga uma coisa, importaram algumas dessas ou foi brasileira mesmo? Na realidade, ela começou no México, do porco, que é a gripe suína. E, justamente, hoje, ela não tem mais nada a ver com porco, porque ela já transmite de pessoa para pessoa. Existem situações que fez com que houvesse uma proliferação mundial. Então ela não é, pode dizer, importada, surgiu lá do México e veio como a gripe aviária, que é um outro sorotipo, surgiu na Ásia devido às migrações das aves. E por aí vai. Existe a gripe H1N1, é um sorotipo, existe H1N2, H1N3, H2N1, H2N5 e várias outras espécies
que podem ainda existir no ser humano. Mas eu me lembro que no passado, quando ela começou a aparecer, se pesquisava muito a origem, às vezes de pessoas que estiveram nesses lugares e que chegaram aqui e transmitiram a gripe, não é verdade? Exatamente. O fato é que os aeroportos hoje, elas têm que ter uma, digamos assim, uma atuação sentinela, equipe sentinela, para que, no sentido de que haja alguém, você faz uma notificação, preenchimento de um país para o outro, se você já teve, se já não teve, você preenche aqueles dados pessoais. Tudo isso são formas de amenizar o problema da transmissão. A nível interestadual, o controle é menor, porque há um controle dos aeroportos interestaduais e rodoviárias, mas acredito eu que na região sul esse trabalho esteja sendo muito mais, assim, mais forte, mais pesado, em função de toda a situação que eles estão vivendo. Agora, eu ouvi falar, e eu aliás fiz vacinação, que parece que nessa vacina que foi aplicada, parece que tem algum componente da... É verdade? É porque existe o influenza sorotipo A sazonal, que é uma coisa sazonal, uma coisa periódica. Sazonalidade, periodicidade. Essa sazonalidade geralmente é no inverno. Então, esta gripe da influenza sorotipo A, ela acontece todo o inverno. Por isso que nós devemos tomar a vacina antes do inverno. Já o H1N1, ela não é sazonal. Ela está vindo em 2009 para cá, como se chama de uma endemia em algumas regiões. Ou seja, existe, por exemplo, vamos supor, 10 casos no decorrer do tempo. Se a partir de um determinado momento surgir 11 casos, 12 casos, já não é uma endemia, pode desenvolver então uma epidemia. Então, no caso aqui, nós estamos numa endemia da influenza H1N1. Para evitar uma epidemia maior, é necessário que a vacina exista. E é justamente algumas populações que ainda não foram expostas e que têm riscos de exposição devem se vacinar. Agora você me lembrou uma coisa. Eu estou recordando. Endemia, epidemia, pandemia, tem todo esse contexto dentro da medicina, né? Exatamente. Agora, me diga uma coisa. Essa questão de vacina, eu estava lendo outro dia, eu gosto muito, aliás, eu leio exclusivamente a Folha de São Paulo. Não estou fazendo propaganda da Folha de São Paulo. Mas acontece que eles têm um caderno cotidiano e traz sempre saúde ou pesquisa. E eu estava lendo outro dia que já estavam querendo testar vacina de malária. Não sei se o senhor tem alguma ideia do que está acontecendo nesse contexto de malária. De certa forma, sim. A malária, no nosso meio, a nível de Bahia, nós não temos casos de malária chamada na palavra autóctone, ou seja, originário nosso. Se nós temos casos de malária, são importados, vindo de outras regiões, principalmente na época do verão, que acontece, muita gente vem da África, dessas regiões onde tem uma prevalência muito grande. Algumas empresas de construção civil aqui na Bahia que também têm seus funcionários que vão para, por exemplo, a região da Angola, é uma região onde tem uma prevalência grande, e aí alguns veem que podem apresentar a questão de malária. A gente assim, tem uma atuação a nível de controle grande para que realmente não exista casos autóctones. Muito bem. A malária está se pesquisando até hoje, não se descobriu a vacina. É provável que surja vacina para a malária. É provável que surja vacina em pouco tempo, acredito eu. E aí a gente acaba com essa situação que é grande, muito maior do que o H1N1. Muito maior do que a H1N1 e muito maior do que muitas outras doenças infecto-contagiosas. Daí, são milhões de pessoas, não me lembro da quantidade, milhões de pessoas morrem devido à malária, principalmente na região da Ásia, na região da África. No Brasil, na região Amazonas. Existem casos, as pessoas contraem, mas acredito eu
que a mortalidade, ou melhor dizendo, a letalidade em relação à malária seja menor do que na África e do que na Ásia. Mas a qualquer momento vai surgir, porque existem pesquisas avançando nessa situação da vacinação. Eu agora quero lhe dizer uma coisa. Eu era jovem, bem jovem, lá em Jequié, e naquela área nossa, mais da mata, digamos, de Piauí, que não chamava Piauí, era Rio Novo, e daí, e toda aquela área toda, porque era de mata, cacau, tal, tinha muito caso de mata naquela época. Felizmente, parece que erradicou praticamente, não é? Porque deve ter sido o vetor que é quem vai exatamente conduzir essa malária, que tem lá para cima do Brasil, lá mais para o norte. E estavam achando que era uma coisa muito importante para combater esse caso de malária através da vacina. Agora, por falar em vacina, eu também li uma outra coisa sobre o seguinte, sobre a vacina de AIDS. Então, que estavam já testando a vacina de AIDS, tinha um grupo muito grande, e dentro desse contexto, dizia-se que essa vacina era muito importante, até como mais um meio para facilitar o desalojar os vírus que às vezes estavam dentro das células e tal. Foi uma matéria que eu li recentemente, né? Eles estavam querendo, pelo menos, introduzir dentro do tal coquetel também a vacina para esse contexto. Você ouviu alguma coisa desse teu? Na realidade, quando a gente fala em vacinação, de um modo geral, a gente fala vacinação para as pessoas que não tiveram a doença, ou que não apresentaram o vírus no seu organismo. Sempre a vacina é preventivo, prevenir algo. Então, a vacina que surgiu recentemente está relacionada, o que está se discutindo muito é em relação a justamente as pessoas de risco não contraírem o vírus. Porém, uma vez a pessoa estar com o vírus e manifestar, porque existe uma diferença muito grande que a população precisa saber. Existe o portador do vírus e existe o indivíduo com AIDS, com a síndrome da imunodeficiência adquirida, porque o termo mais correto é SIDA, né? Nos países hispânicos e na França também, é SIDA, síndrome da imunodeficiência adquirida. Mas nós, por uma questão cultural, a língua inglesa, anglo-saxônica, nós importamos dos Estados Unidos essa denominação e hoje ela é mais usual do que a SIDA. A síndrome da imunodeficiência adquirida não é uma doença, é uma síndrome. O que é uma síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas que a pessoa apresenta e ela, com isso, a deficiência do organismo que ele adquire, ele está exposto a determinadas doenças, sejam doenças infecto-contagiosas, na maioria dos casos. O coquetel hoje, as medicações chamadas tratamentos antirretrovirais, eles existem em uma diversidade muito grande, ampla. E possivelmente no avançar desse tratamento, novas drogas feitas por laboratórios multinacionais existirão e existem com melhor eficácia e com melhor resposta, fazendo com que haja uma possibilidade de matar o vírus com mais rapidez. Mas até então não existe uma cura definitiva, mas um controle existe. É possível essa questão da vacina, desconheço. A vacina que eu conheço está relacionada justamente à prevenção. Agora, a vacina, enquanto você ser portador, talvez possa existir, porque você é portador, você não tem a síndrome, você é apenas portador, um indivíduo sadio, como nós aqui, que tem um vírus latente, digamos assim, no seu organismo, e que possa existir uma possibilidade de controlar e de que esse vírus não se multiplique e não se manifeste as doenças relacionadas à síndrome. Agora, me diga uma coisa, nesse contexto, é o que é chamado de soro positivo ou não? Justamente, o soro positivo é o indivíduo portador.
o que a grande maioria da população mundial é portadora. Hoje, o problema maior não é a AIDS em si, porque a pessoa, com os tratamentos que existem, os tratamentos hoje são muitos, a pessoa pode viver sem manifestar doença. Além do mais, uma vez a pessoa sob tratamento, ela também não é mais portadora, porque houve alguma necessidade dela usar a droga. O portador é aquele indivíduo que muitas vezes não sabe que tem digamos assim, o vírus, e ele necessariamente, de uma certa forma, não procura o médico, não procura assistência e depois manifesta-se com a AIDS. Agora, me diga uma coisa, qual é a posição? Eu sei que o Brasil está numa posição muito boa quanto a esse tratamento que é realizado. Me parece que acho que é o top nessa área, e não só de experiência, como também de cura. Quer dizer, cura, exatamente de manter uma situação saudável, né? Agora, e qual é, assim, no Brasil, a posição que ele alcança, ou que se coloca nesse contexto da AIDS? Nós somos um dos únicos países, tanto comparativamente com países desenvolvidos ou em desenvolvimento ou desenvolvidos, que temos gratuitamente as medicações específicas para a AIDS. E hoje o governo brasileiro e determinadas instituições de pesquisas, como a Fiocruz, no Rio de Janeiro, produz sua própria medicação para num nível mais barato, e que isto leva a uma melhor qualidade de assistência relacionada à AIDS. Então, realmente, nós somos pioneiros, de certa forma, à situação da AIDS relacionado ao tratamento. Realmente, nós somos pioneiros e talvez o primeiro, não sei se é o primeiro país a oferecer todas essas possibilidades gratuitas ao indivíduo com AIDS. E realmente estamos de parabéns. Eu acho que isso surgiu, inclusive, um presidente da época, o Fernando Henrique Cardoso, ganhou um prêmio na época relacionado a esse tratamento na França, por esse diferencial que nós temos no Brasil em relação ao tratamento da AIDS. Eu me lembro bem que houve assim uma campanha muito grande, inclusive para quebrar patentes dessa medicação para ser fabricado no Brasil, porque o preço dessa medicação é muito elevado, não é verdade? Justamente. Hoje, muitas das medicações antirretrovirais são fabricadas no próprio país por essas instituições de pesquisa relacionadas ao governo, com certeza. Agora, por curiosidade, também questão de leitura, hein? Uhum. A gente que pensava que a tuberculose, digamos assim, no Brasil tivesse sido extinta, parece que está havendo um recrudescimento de casos de tuberculose, né? Justamente com o advento da AIDS, surgiram maior número de casos, e devido à nossa situação social, como tinha falado no início, de saneamento, falta de saneamento, etc, etc, convivência, muitas pessoas num aglomerado pequeno de casa, poucos cômodos, fez com que realmente a tuberculose, até então, ela está crescendo. Nós temos muitos casos, não me lembro quantos casos nós temos na Bahia, mas é uma situação preocupante, de certa forma. Porém, o governo, me parece, a imprensa tem todo um empenho no sentido de divulgação. Eu me lembro que tem uns cartazes, divulgação na televisão. Se você tosse há mais de 2 semanas ou 3 semanas, perda de peso, procure o médico. Então, tudo isso no sentido de minimizar a questão da tuberculose, porque ela é transmissível por via aérea. E aí nós temos que realmente ter todo o cuidado na atenção para tentar diminuir os riscos de disseminação. Agora, me diga uma coisa, uma outra doença que também é transmissível e que às vezes até ela, não sei se nesse contexto, ela fica mais ou menos isolada, e não sei a incidência, era de lepra. Qual é a posição da lepra no nosso? No nosso estado ainda é relativamente alta. Não tenho certeza se está no 5º lugar,
Mas hoje, por exemplo, nós trabalhamos no Hospital Couto Maia, eu que trabalho lá, nós estamos hoje com referência em doenças infecto-contagiosas, atuamos também no atendimento ao paciente com lepra. É uma situação que está diretamente relacionada justamente à questão do controle, do saneamento, da questão da educação do indivíduo, da exposição, mas realmente a hanseníase, a denominação mais coloquial para ela atualmente é hanseníase. É algo que, de uma certa forma, todos nós médicos devemos estar atentos, porque às vezes uma lesão que é um sinal, uma lesão pequena, imperceptível, e que hoje nós precisamos, se o senhor é médico, bem sabe disso, eu sou professor, passo ao aluno, não se examina o paciente de roupa, não se ausculta o paciente com a camisa, você tem que despir, de certa forma, o paciente para você examinar ele como um todo, e às vezes tem lesão imperceptível que está lá, e um exame simples, fácil, que você vê a sensibilidade tátil, térmica, dolorosa, para poder fazer com que esse indivíduo seja adequadamente tratado e, a contendo, ele não evolua para uma situação de piora. E parece até também que o governo tem campanha que dá medicação. Também medicação gratuita. Tanto a tuberculose quanto a hanseníase são medicações também gratuitas que não podem ser vendidas. Naquele tempo, aí vem puxar a memória, né? Que tinha 2 tipos de lepra, tal tuberculose e lepromatosa, e que tinha que ficar isolado. Como é que hoje isso está funcionando? Olha, a tuberculose, a hanseníase tuberculose, ela não é um grande risco, porque ela é paucibacilífera, ou seja, tem poucos bacilos. Já a richoviana, que é a mais grave, ela tem uma manifestação mais exuberante. Porém, a transmissão é algo contínuo, demorado, de longas datas de convívio com a pessoa, que transmite. Então, a transmissão da hanseníase não é uma transmissão como a tuberculose, mais fácil. É uma transmissão mais difícil, mais demorada, requer um tempo prolongado de convivência. Não é assim, simplesmente o contato. Como você falou, me permita você Claro, vamos lá. Viu? Você falou dessa parte toda de higiene, de cuidados, saneamento básico. No passado, a febre tifoide era muito comum e lá no Couto Maia a presença de pacientes era muito grande. E hoje melhorou bastante. Melhorou porque o controle, a gente sabe que, por exemplo, nos restaurantes tem fiscalização, nutricionistas, né, da vigilância sanitária, e os próprios restaurantes têm nutricionistas que atuam na área alimentar, na higiene alimentar, e isto diminuiu o risco de transmissão da salmonela, que é a bactéria que causa a febre tifoide. Porém, nós temos alguns casos ainda, mas está relacionado justamente a essa situação de higiene que diminuiu em relação ao passado. Agora, eu também estava lendo, e agora, coisa recente, não aqui para nós, felizmente, mas estava retornando a história da ebola lá pelas áreas que realmente costumam aparecer essa doença realmente... É uma doença terrível, terrível, porque tem relação com a transmissão também animal, né? O animal convivendo com o indivíduo, e alguma relação com a questão também, salvo engano, em ratos, em macacos, e nós não tivemos casos aqui do ebola. É um caso da África, mas é uma doença realmente de uma letalidade alta e de um risco grande na situação. Agora, tem uma situação nossa que eu queria aproveitar a oportunidade, é sobre doença de Chagas, porque nós temos aqui casos, eu fiz o meu doutorado em Chagas, o mestrado em Chagas, e nós temos casos aqui na Bahia de relatos de casos por transmissão oral, que é a transmissão por alimentos contaminados por fezes do barbeiro, do triatomínio barbeiro, e que muitas vezes não está relacionado mais à questão da habitação em casa de taipa. Então a transmissão hoje, ela tem muitos casos de transmissão por alguns tipos de barbeiros pela transmissão oral. Nós tivemos casos na região oeste
da Bahia, de famílias que se contaminaram por cana-de-açúcar, por sucos, por alimentos, farinhas, arroz, feijão, que ficam nos lugares onde as fezes, porque a transmissão pelas fezes do barbeiro ficam ali junto. E aí você, arroz, açúcar, essas coisas todas, você também pode se contaminar. Não só a questão da cana-de-açúcar ou o suco do açaí, como é lá na Amazonas, onde se toma mais. Mas aqui nós temos que nos preocupar com essa questão. E hoje, o Ministério da Saúde coloca que todo paciente portador do vírus HIV é recomendável fazer o teste para a doença de Chagas, porque na nossa população existe ainda uma incidência ou uma prevalência grande de Chagas. Então é bom alertar a situação que é importante no nosso meio. Outro dia nós tivemos um caso desse, de um caldo de cana, e num lugar desse que os jornais publicaram muito disso. Foi descoberto que era do caldo de cana. Né? Foi o relato da minha tese, do doutorado, foi justamente que eu encontrei, nós encontramos, foi na região, nos municípios de Ibitanga e de Macaúbas. E hoje está se tentando fazer uma associação dos portadores de Chagas, porque é uma comunidade carente, que necessita do apoio social, e a doença de Chagas é uma doença na qual a população se sente um pouco também discriminada pelo fato de é uma doença relacionada mais às pessoas de baixa renda. Então, por isso mesmo que essas pessoas precisam ter uma atenção devida com relação a essa questão. Agora, não sei, meu doutor, se nessa nossa conversa, se nós deixamos escapar alguma coisa mais que para exatamente por essa oportunidade que você pudesse levar aos nossos telespectadores essas recomendações todas. Era uma boa oportunidade para isso. Né? Sempre falta algo, né? Sempre falta. O conhecimento, ele é infinito, talvez. Então, sempre vai faltar. Se eu ficar o dia todo com o senhor aqui, a gente vai estar discutindo bastante e sempre vai ficar faltando algo. Mas o interessante é que talvez a gente possa ter abordado de uma forma rápida e objetiva alguns assuntos e doenças que estão realmente no nosso meio e que a gente deva, acredito, ter ajudado ao telespectador sobre esse assunto. Agora, só nesse meio, para a gente dar um término nisso, é aquela recomendação que parece que tem ficado esquecida, a história da AIDS, no contexto dos relacionamentos, que às vezes ficam esquecidos dos cuidados, e tem surgido casos agora mais recentes que não deveriam surgir. Pois é, a questão da sexualidade sempre é uma questão que todo mundo se interessa, todo mundo quer saber, e é uma situação muito especial do ser humano. Sabe-se que muitas pessoas que são portadoras, ou muitas pessoas que já manifestaram de alguma forma e estão tomando medicação e depois têm uma vida tranquila, pensa ou imagina que está curada. Não, estou tomando um remédio, o remédio resolveu, eu não tenho mais nada há muito tempo sem manifestar. E esta situação, na imaginação do indivíduo, faz pensar de que ele possa estar, não, estou curado, estou resolvido. E isso justamente é um risco para as pessoas. Além do mais, a gente sabe que é crime. Um indivíduo que tem uma relação sexual com outro indivíduo e nesta situação ele saber que tem um vírus e não informar, é uma situação criminosa, que é preciso... Também, as pessoas que têm uma situação de não saber ou não procurar saber, hoje você deve procurar saber. Fazer o estudo, fazer o teste sorológico, inclusive está havendo a questão de detecção do vírus pela saliva, teste sorológico, teste pela saliva, para facilitar e você justamente saber com mais rapidez se você é portador ou não, e com isso evitar de que você evolua para uma situação de piora da sua vida. Mas realmente, infelizmente ainda as pessoas, muitas delas não têm o devido cuidado, isso ainda não conseguimos controlar a AIDS devidamente, apesar de toda a propaganda e de toda a questão da prevenção do vírus, da transmissão, mas ainda existe.
Ainda existe. Bem, meu doutor, acho que nós demos uma tintura de toda essa parte, digamos assim, infectológica, dessa parte de infectologia, e eu espero que tenha chegado aos nossos telespectadores para que eles façam, digamos assim, as suas prevenções. Eu queria, na oportunidade, lhe agradecer pelo convite que foi lhe feito e você compareceu aqui para nós fazermos esse bate-papo, trocar essas ideias. E de coração eu lhe agradeço. E o espaço está aqui à sua disposição. De alguma necessidade que possa, digamos, difundir, nós estamos aqui prontos para isso. Eu lhe agradeço muito isso. Viu? Eu que agradeço. E eu acho que esse trabalho está sendo bastante útil para a comunidade. Obrigado.